E o Corinthians está perto de contratar um marroquino indicado por Memphis Depay. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também do Flamengo tentando evitar o vexame e o constrangimento de ter de participar de um quadrangular contra o rebaixamento. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, de olho em zagueiro do Grêmio. Para completar, Leonardo Jardim vira plano A, B e C do Cruzeiro em caso de demissão de Tite. Falo também sobre o Santos comprando Moisés. Spinelli já está no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco. O Botafogo se livrou do transfer ban. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das informações, bora brincar com o palpitão do Nicola, aquele momento em que eu dou sugestões sobre os jogos do dia. Nesse sábado estou fazendo uma múltipla com 3 jogos. Preciso da vitória do Arsenal contra o Sunderland, campeonato inglês. Da vitória do Barcelona contra o Mallorca, campeonato espanhol. E da vitória do Al-Qadisiyah contra o Al-Fateh no campeonato saudita. Só fui nos favoritos jogando dentro de casa. E a combinação desses 3 resultados garante uma odd de 2,08. Ou seja, a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha para pegar esse bilhete pronto. Exatamente como eu estou sugerindo. Basta clicar no link que está no comentário fixo. Você vai fazer seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e o bilhete já aparece para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Portuguesa jogará às 4 da tarde desse sábado com o maior público, como mandante na temporada. Estou excluindo o jogo do Palmeiras, em que a Portuguesa jogou no Canindé, mas teve a grande maioria de torcedores rivais. Lusa espera pelo menos 6 mil torcedores diante da Macaca. Vitória para a Portuguesa praticamente assegura a passagem para o mata-mata. Já a Ponte Preta, que não terá Cristiano, ex-jogador da Lusa, Cristiano está machucado, precisa da vitória para continuar sonhando em escapar do rebaixamento. O time tem apenas 1 ponto e vai precisar fazer 6 pontos nas 2 rodadas finais para tentar evitar a queda para a Série A2. Bora falar agora sobre o Goiás, que está perto de contratar o atacante Cadu, jogador que pertence ao Galo. As tratativas com o Atlético Mineiro avançaram e ele deve ser emprestado até o fim da temporada, jogador de 21 anos de idade. Já o São Paulo recebe o Primavera nesse sábado com a obrigação de fazer 3 pontos. Esse é o único resultado que mantém o São Paulo com chances reais de classificação à próxima fase. Vale a lembrança de que depois de vencer o Santos, São Paulo pulou para 7 pontos e se aproximou do G8. Uma nova vitória contra o Primavera e uma vitória contra a Ponte Preta, possivelmente já rebaixada na última rodada em Campinas, seria a combinação para que o tricolor chegasse ao mata-mata do Campeonato Paulista. Quero te contar agora sobre o Botafogo. Enfim, o Fogão conseguiu se livrar do transfer ban, aquela punição que o impedia de inscrever atletas nessa sexta-feira, graças a um empréstimo de 25 milhões de dólares ou 132 milhões de reais. O Botafogo se acertou com o Atlanta United e pagou a primeira parcela de 10 milhões de dólares. Importante contar que o acerto entre Botafogo e Atlanta United não ficará em 21 milhões de dólares como a imprensa especulava. O Atlanta United conseguiu embutir juros e uma série de outras coisas que farão com que o pagamento da compra do Almada alcance 30 milhões de dólares. Já foram pagos 10 milhões, ainda restam mais 4 parcelas de 5 milhões de dólares cada. No total, 30 milhões de dólares ou 159 milhões de reais. A boa notícia para o torcedor botafoguense é que sem o transfer ban, o Botafogo já vai poder registrar o zagueiro Ítalo, o volante Wallace Davi e o atacante Vidalba. Outros 2 jogadores estão engatilhados, só aguardavam essa liberação. O principal deles, Christian Medina, jogador que já foi do Boca Juniors, estava no Estudiantes e deve ser colocado no Botafogo. Para completar, Marco de César, zagueiro do Racing, é outro com tratativas avançadas. Já Claudio Spinelli está no Rio de Janeiro, realizando exames médicos para assinar com o Vasco nas próximas horas. O desembarque do centroavante argentino, que pertencia ao Independiente Del Valle, aconteceu por volta das 6h40 da manhã no Galeão. O jogador deu entrevistas, foi submetido a exames médicos e a assinatura do contrato será de 3 anos. Detalhe importante e exclusivo: Spinelli terá salário de 450 mil reais por mês, ou seja, ele chega para ganhar metade do que o Verratti, seu compatriota, ganhava antes de se mudar para o Cerro Porteño. Só para completar, contar que o Spinelli marcou 2 gols no Vasco
nos confrontos entre os times na Sul-Americana, atleta comprado por 2 milhões e 400 mil dólares. Sexto reforço confirmado pelo Cruz Maltino. Antes já haviam chegado Saldívia, zagueiro, Cuiabano, lateral esquerdo, Johan Rojas, atacante, Inês Troça, atacante, Brenner, atacante. O Paulinho, lateral esquerdo do América, tem negociações bastante avançadas para se tornar reforço a partir de julho. Vasco ainda procura mais um zagueiro e mais um volante. Para completar sobre Spinelli e Vasco, só registrar as primeiras palavras do centroavante argentino: estou vivendo um grande passo e o maior desafio da minha carreira. Na temporada passada, a sua melhor, 50 jogos, 28 gols e 2 assistências. E Moisés é o mais novo reforço do Santos. Na noite dessa sexta-feira, o Peixe bateu o martelo com o Fortaleza para a compra do atacante de 29 anos de idade, que havia sido indicado por Juan Pablo Vojvoda. O Santos está pagando 2 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus, para ficar com 80% dos direitos econômicos do atleta, que não viveu um 2025 muito legal por conta de uma série de lesões, mas já teve momentos super impactantes com a camisa do Lion, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. O atleta é esperado nesse sábado, pela manhã, para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato de 3 temporadas. Se tudo correr bem, ele estará à disposição do Santos já na próxima semana. Peixe que tem decisão absolutamente importante nesse domingo contra o Noroeste em Bauru. Se o Santos perder para o Noroeste, vai chegar a última rodada do Campeonato Paulista na fase de grupos, praticamente sem chance de classificação para a próxima fase e extremamente ameaçado de rebaixamento. Hoje, o Santos é o primeiro time fora do Z2. A Ponte Preta e o Velo Clube são os únicos times abaixo do Peixe. Importante registrar que uma derrota ou um tropeço para o Noroeste deve representar a queda de Juan Pablo Vojvoda. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Já contei para vocês que Tite escapou da demissão depois da derrota contra o Coritiba. Mas, caso tropece para o América e o Cruzeiro fique de fora da próxima fase do Campeonato Mineiro, Tite será demitido. E o plano A, B e C do dono do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, é Leonardo Jardim, o treinador português que havia deixado a Raposa no fim da temporada passada, alegando problemas pessoais. Como é que é a situação do Cruzeiro nesse momento? Raposa vai para a penúltima rodada do Campeonato Mineiro na fase de grupos para enfrentar o América, que é um dos principais times da competição. Se perder, o Cruzeiro vai correr enorme risco de chegar à última rodada sem chances de brigar pelo título da competição. Só para lembrar, o Cruzeiro hoje é o segundo colocado do seu grupo. E se for derrotado e o North vencer nesse sábado o Uberlândia, o Cruzeiro automaticamente não tem mais chances de conseguir a primeira colocação do grupo. Aí ele precisaria torcer para que o Atlético Mineiro não vencesse na rodada. O Atlético enfrenta o Atlético nesse sábado, porque essa combinação da vitória do Atlético e eventualmente do URT, que é a primeira colocada do grupo do Galo, deixariam o Cruzeiro sem chance de brigar por uma vaga. Importante registrar também que se Tite cair, o Leonardo Jardim será contactado, resta saber se o português topará aceitar o retorno. Já o Atlético Mineiro tem 72% de chances de passar a próxima fase, de acordo com cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais. O Galo recebe o Atlético nesse sábado, tem 10 pontos na segunda colocação do seu grupo. Se vencer e o Cruzeiro perder, a classificação do Galo estará encaminhada. Hora de falar sobre o Palmeiras, de olho em zagueiro do Grêmio. Vem do sul do país a informação de que o Palmeiras cogita contratar Wagner Leonardo. Zagueiro que é monitorado pelo Verdão desde que pertencia ao Vitória. Na oportunidade, porém, o Palmeiras preferiu contratar o Mikael e acabou perdendo Wagner Leonardo para o Grêmio. Mikael já nem está mais no Palmeiras, foi emprestado para um time da Major League Soccer, enquanto o Wagner Leonardo faz sucesso e é titular absoluto do Grêmio. Ele também tem proposta do CSKA e sondagem de um clube da Arábia Saudita. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do Grêmio para entender se o Palmeiras já fez proposta ou consulta. O pessoal do Grêmio assegura que não. A percepção é de que se houve contato, houve do Palmeiras com representantes do Wagner Leonardo. O Palmeiras busca, em caráter de urgência, mais um zagueiro e mais um volante, que se somariam à chegada de John Arias, muito próximo de ser anunciado. Um lateral direito não está descartado. Vale a lembrança de que o Palmeiras já abriu mão de 6 atletas do elenco profissional e contratou de forma oficial apenas um, o Marlon Freitas. O Arias tem tudo para ser o segundo.
A balança comercial alviverde está desfavorável, pelo menos até esse momento. Até por isso, Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira trabalham no mercado em busca de contratações no plural. Janela por aqui se encerra apenas em 3 de março. Quero te contar agora que tem marroquino perto de virar reforço do Corinthians. Timão já troca minutas de um contrato com Zakaria Labiad, meio atacante de 32 anos de idade, indicado por Memphis Depay. Esse jogador está livre desde o ano passado, quando saiu de uma equipe chinesa. Por lá, 25 jogos, 6 gols e 4 assistências. Passou 6 meses desempregado. Foi quando ele fez contato com o Memphis Depay que tratou de indicar o jogador. Dá para dizer que o Corinthians colocou o Renan, que é gerente de futebol, para fazer uma análise por vídeo. E a palavra de Memphis Depay acabou pesando. O fato de o Labiad estar desempregado também ajudou. A conversa avançou e a expectativa é de que o acordo seja anunciado a qualquer momento. Vale a lembrança de que o Labiad já teve currículo bem legal. Foi titular absoluto do Ajax, fez sucesso no PSV ao lado do próprio Memphis Depay, também teve no Sport e no Fulham, mas vive um momento de queda na carreira. E vários fatos extracampo também ajudaram a fazer com que a sua carreira entrasse numa fase de declínio bem antes do que se imaginava. O atleta tem apenas 32 anos de idade. O fato de estar desempregado e aceitar um salário relativamente baixo, tudo isso acabou impulsionando e ele deve se tornar mais um reforço alvinegro para ser anunciado muito em breve. Só para completar, contar que o Hugo, lateral esquerdo, tem lesão no menisco e vai precisar de uma cirurgia. Aquela cirurgia de 30, 40, no máximo 50 dias. E esse processo cirúrgico deve acelerar o processo de acerto entre Corinthians e Angeleri. Já havia um namoro desde o fim do ano passado com o lateral esquerdo que pertencia ao próprio Corinthians. A renovação deve ser confirmada nos próximos dias. Já o Flamengo tenta evitar um enorme vexame. O time que tem vencido praticamente tudo no futebol brasileiro e sul-americano corre o risco de ter de participar de um quadrangular do rebaixamento no Campeonato Carioca. E a definição vai se dar nesse sábado. O Flamengo recebe o Sampaio Corrêa. Uma vitória deve evitar esse constrangimento. Tudo porque o Flamengo iria a 7 pontos e possivelmente passaria um dos 3 adversários logo acima. Só para você entender. O Campeonato Carioca tem 12 times na primeira divisão. Os 12 times estão divididos em 2 grupos, de 6 times cada. Os 4 primeiros de cada grupo passam para um mata-mata, os 2 últimos vão para um quadrangular do rebaixamento, onde somente o pior é rebaixado. O Flamengo, nesse momento, é o 5º colocado do seu grupo. Ele precisa vencer o Sampaio Corrêa e torcer para que o Nova Iguaçu não vença a Portuguesa. O Nova Iguaçu joga como visitante. Se o Nova Iguaçu vencer, aí o Flamengo vai ter de torcer para que o Boa Vista perca por Bangu. O Flamengo ainda vai precisar tirar 2 gols de saldo. Se Nova Iguaçu e Boa Vista vencerem, a última esperança rubro-negra será de uma derrota do Madureira para o Volta Redonda, em Volta Redonda, com o Flamengo precisando tirar 3 gols de saldo. Essa é a combinação para evitar o vexame. O que se imagina é que o Flamengo vença com alguma facilidade seu adversário, até porque a diferença entre Flamengo e Sampaio Corrêa é enorme, e um dos 3 rivais tropecem, talvez até 2 ou 3, porque Nova Iguaçu, Boa Vista e Madureira todos jogam na condição de visitante. Só para completar, se o Flamengo empatar, ainda haverá a possibilidade de escapar do rebaixamento, mas isso só aconteceria se o Nova Iguaçu levasse uma goleada de pelo menos 5 gols em sua partida contra a Portuguesa. Pergunta que eu deixo para você é: o Flamengo não tem sido muito confiável nesse ano de 2026. Contra o Sampaio Corrêa, dá para cravar que vem goleada? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.